Oi, gente! Finalmente estou gravando um vídeo para falar só sobre a minha transição de carreira. Eu sinto que eu já abordei esse tema várias vezes, tanto aqui no YouTube com vlog, ou em vídeos no TikTok, no Instagram, mas eu sinto que eu nunca parei realmente para contar a minha história com calma, sem precisar estar toda hora prendendo a atenção da pessoa no TikTok, ou então de um jeito muito aesthetic no Instagram. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui no YouTube, um vídeo longo, realmente assim, para contar como é que foi a minha transição, contar a minha vida profissional, responder algumas dúvidas que eu sei que vocês têm, que vocês me mandam ao longo assim do tempo. E também tirar dúvidas nos comentários, se vocês tiverem, se vocês quiserem conversar. Mas é um vídeo que eu vou realmente assim me aprofundar como é que foi a minha transição de carreira, porque eu acho que foi de um jeito muito natural e zero planejado. E eu tava tão perdida sem saber o que eu queria, que eu fiz uma transição quase que sem querer, assim. Mas eu vou contar a história pra vocês. Deixei até um copo d'água aqui do lado, porque eu sei que eu vou falar. E eu também escrevi no meu planner alguns tópicos para não esquecer. Então, para quem não me conhece, eu vou fazer uma leve apresentaçãozinha. Meu nome é Sofia, eu tenho 29 anos, vou fazer 30 agora em março. Sou advogada de formação, nasci e cresci em São Paulo, sempre morei na capital. Hoje eu moro no interior, em Piracicaba, mas eu vou muito para São Paulo ainda, né? Minha vida inteira ainda tá lá. E hoje eu sou empreendedora, eu tenho uma marca de moda que chama Bossa Brasil e também trabalho como criadora de conteúdo, famosa blogueira, né? Mas vamos lá, como é que eu cheguei até aqui? Eu nasci e cresci em São Paulo e sempre estudei em São Paulo em escolas particulares. E a última escola que eu estudei, que foi a escola que eu fiz o ensino médio, era uma escola muito focada no vestibular, era uma escola que era muito tradicional e dividia os alunos até por nota. Então, quando você entrava no colegial, você tinha que escolher se você ia para humanas, biológicas ou exatas. E aí, a partir da prova que você fazia, você tinha uma nota, uma classificação, e aí eles te colocavam na sala 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, eu posso dizer que eu sempre cresci em um ambiente muito tradicional, muito quadrado na hora de você escolher curso. Com 16 anos, eu queria até fazer medicina. Com 17 anos, eu estava pensando em direito, psicologia, nunca nem me apareceu a ideia de fazer marketing ou publicidade. Um dos meus melhores amigos do colégio, ele fez publicidade e marketing, mas quando ele falou que ele ia prestar isso, eu lembro exatamente na época de falar, nossa, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que eu vou fazer direito mesmo. Sabe lá Deus por quê. E na escola eu nunca fui uma boa aluna. Na verdade, no ensino fundamental eu estudava, eu ia bem, mas é porque eu estava numa escola um pouco mais construtivista, que não era focado tanto em nota, em prova. E aí a partir do momento que eu mudei para essa outra escola, que era simplesmente estuda, decora e vamos, eu virei uma péssima aluna, porque primeiro que eu não sabia estudar, segundo que o formato de ensino era completamente diferente do que eu estava acostumada, eu já tinha mudado de escola, então eu já estava passando por uma mudança muito grande na minha vida e eu não me adaptei bem e eu fui muito mal na escola, no ensino médio, assim. Eu nunca cheguei perto de repetir de ano, eu não peguei recuperação, eu acho que eu peguei, uma ou duas recuperações, assim. Na verdade, mentira, no primeiro ano eu peguei 3 recuperações no final do ano. Quando você pegava 4, você ia para conselho e aí o conselho ia decidir se você repetia ou não, mas eu consegui pegar 3. Uhul! Mas no segundo e no terceiro ano eu já fui, assim, eu ia mal, mas eu não pegava recuperação. Então na escola eu sempre estive nessas salas mais baixas, mais que hoje olhando para trás eu percebo como a escola era muito rígida e como na verdade eu estava indo super bem, né, se você fosse comparar com outras pessoas de outras escolas, tanto que eu entrei direto na faculdade saindo da escola, eu entrei direto na PUC. Na Sanfran eu não entrei na USP, nem passei para a segunda fase, e aí passei direto na faculdade, e aí vocês podem me perguntar, mas por que você escolheu direito? E gente, de verdade, assim, essa pra mim é a pergunta do milhão, porque eu não sei por que eu escolhi direito. Eu lembro que no terceiro colegial eu fiz um teste vocacional, assim, um acompanhamento, não era um teste, era uma orientação vocacional mesmo, com um psicólogo, né, para entender aonde que eu me encaixaria melhor. Esse teste, essa orientação não foi legal, assim, eu sinto que eu não atingi o que eles estavam esperando ou o que eu estava esperando deles, enfim. Eu lembro que o resultado foi muito bizarro, foi tipo engenharia florestal, direito e mais alguma outra coisa que eu não me lembro agora exatamente. Mas só de ter dado engenharia florestal, eu fico tipo,
quê? Quando eu prestei direito, eu lembro muito de querer entrar na parte criminal, que era a parte que eu me interessava, que era a parte de realmente, assim, tentar ajudar as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades do que eu. Mas quando você entra na faculdade, você vê que na verdade a realidade é outra. Eu fiz algumas visitas em presídios, nos fóruns criminais para assistir a audiência e eu não me dei bem. Eu realmente achei que eu fosse ser bem mais forte do que eu sou. Eu fiquei muito abalada e eu decidi que realmente eu não ia conseguir seguir essa área criminal. E durante a faculdade, eu nunca questionei desistir da faculdade. Eu nunca questionei não trabalhar com isso. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, foi me dada uma missão. Eu fui... E uma missão, na verdade, que eu que escolhi, né? Tipo, a minha missão era terminar a faculdade que eu escolhi. Meus pais estavam pagando essa faculdade. Eu não queria desistir. Eu não queria, tipo, nem passar... Gente, de verdade, assim, nem passou pela minha cabeça trocar de curso. Eu acho que desde o começo eu sabia que eu não estava amando aquilo, mas eu estava num mundo completamente novo. Então, assim, eu fiz amigos, eu tinha festa para ir de faculdade, eu tinha liberdade da maioridade, né? Então, eu podia beber já, eu podia dirigir. Eu estava vivendo uma fase da vida que o curso pouco me importava, essa era a verdade. Eu estava feliz, eu estava indo bem, eu estava estudando, eu estava interessada, assim. Tinha umas matérias que super me interessavam, porque eu acho que o direito é uma faculdade que, se você se interessa pelo mundo, você vai achar a faculdade legal, pelo menos nos primeiros anos, porque você aprende teoria geral do Estado, você estuda muito sociologia, direito constitucional, que é super interessante. Então, essas coisas me interessavam. Direito civil, eu adorava direito civil. Então, na teoria, era muito legal aprender sobre essas coisas, porque eu sempre me interessei. Mas na prática, na hora do trabalho, você realmente começa a refletir qual rumo você quer que a sua carreira leve, né? Então a PUC sempre estimulou a gente trabalhar desde o começo da faculdade, então foi isso que eu fiz. Eu comecei a estagiar no segundo ano da faculdade, num órgão público. Você presta um concurso e aí você entra, e eu comecei a trabalhar no fórum. Era um fórum civil, então era bem básico, assim. Eu estava estagiando meio que no... Nossa, agora até esqueci o nome, gente. Tem o gabinete da juíza e tem a secretaria. Gente, até me fugiu. Faz tempo que eu não trabalho com isso mesmo, hein? Enfim, trabalhei ali na vara como estagiária, fazendo junta de processo. Processo, assim, da Caixa Econômica Federal cobrando as pessoas. Basicamente era isso. Não gostei. Não me identifiquei nem um pouco, nem com as pessoas, nem com o ambiente, nem com, enfim, a rotina. Era uma coisa, né, trabalho público, assim, era uma coisa bem acomodada, vamos dizer assim. E eu não estava muito me identificando com aquilo. Depois eu mudei para um escritório trabalhista, porque eu gostava de trabalhista. Na faculdade eu gostava da matéria de direito trabalhista. Fui trabalhar no escritório, mas o que eu percebi é que eu gostava, na verdade, da matéria e para trabalhar para o reclamante, não para reclamada. Comecei a trabalhar em escritório, óbvio, com reclamadas, ou seja, com as empresas e não com os trabalhadores, defendendo as empresas. Isso daí também eu já comecei a não gostar, fiquei acho que 6, 7 meses nesse escritório e em paralelo comecei o processo seletivo para outro escritório, e era um processo seletivo que não era para uma área específica, era o processo seletivo do final do ano para você começar a trabalhar no ano seguinte num programa de estágio, e aí a partir das pessoas selecionadas eles acomodavam nas áreas. Então eu só prestei o processo para nenhuma área e seja o que Deus quiser. E por que eu tô contando tudo isso, toda essa minha trajetória de estágios? Porque eu acho que os estágios, eu acho que o mundo corporativo ajuda muito, principalmente nesse começo de carreira, a você descobrir quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Você aprende a trabalhar, você entende o que é ter um chefe, você entende o que é responder cliente. Então eu acho que tudo isso, por mais que hoje não tenha absolutamente nada a ver com a minha área, com o que eu faço, tem tudo a ver. Tem literalmente tudo a ver. Se eu não tivesse trabalhado onde eu trabalhei, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa completamente diferente, com valores completamente diferentes e com atitudes também, assim, diferentes.
E, enfim, a minha trajetória de estágios foi essa. Comecei nesse escritório novo no 4º ano da faculdade, que foi o escritório que eu fiquei quase 5 anos. Então, eu fiquei 2 anos como estagiária, mais 2 anos e pouco como advogada, que é um escritório gigante no Brasil. É um escritório, acho que um dos maiores da América Latina. E eu entrei na área de societário e M&A, que para quem não é desse mundo, basicamente é empresarial, fusões e aquisições de empresas, só que aquelas fusões e aquisições tipo bilionárias, trilhardárias, que o mundo para e sai na capa do jornal. Então, era tipo isso que eu fazia. E era um trabalho muito glamuroso. Então, eu, de novo, não questionava o trabalho. Eu estava ali, fiz amigos no trabalho, tinha happy hour, eu ganhava bastante dinheiro, tinha esse glamour de você estar trabalhando num lugar chique, com clientes chiques, de você com 20 anos de idade botar um salto alto e entrar no escritório, sabe? Era um mundo, assim, que eu tava tipo, caraca, que é isso que tá acontecendo? Então eu fiquei realmente assim, gente, que é isso? Que maravilha é essa? De novo, o trabalho de sentar e produzir tava assim, na última coisa da minha lista de prioridade para escolher se eu queria aquilo ou não. Eu não estava pensando no futuro, eu não estava pensando o que eu vou fazer daqui a 20 anos. Óbvio, idealmente, o que o escritório queria, o que eles pregavam culturalmente é fique aqui, se torne sócio aqui, faça sua carreira aqui. Mas eu só estava tipo, um dia após o outro. Para mim era bem óbvio que não era aquela vida que eu queria, porque eu via as pessoas, os meus chefes acima de mim e tudo mais, e nenhum profissional realmente me inspirava no sentido de eu quero ter essa vida, sabe? Eu quero fazer o que você faz. Eu queria ter o respeito que eles tinham e eu queria ser inteligente do jeito que eles eram. Mas a vida, o estilo de vida e realmente ali escrever cláusulas de contrato e virar à noite porque o seu cliente é chinês, isso eu não queria. Por isso que eu falo que foi muito importante trabalhar nos lugares que eu trabalhei, porque você começa a entender exatamente o que você dá valor e o que você não dá valor. Por exemplo, eu dava valor para o glamour, eu dava valor pela inteligência técnica e eu não dava valor pela vida maluca, que você só trabalha e que você às vezes tem que abaixar a cabeça para o cliente e era uma dinâmica um pouco tóxica. Então é importante você viver isso para entender o que dentro de você faz sentido e o que não faz. Porque é muito fácil você ouvir dos outros, né? Agora, eu acho que quando você vive, quando você começa no dia a dia a perceber isso, você tem mais repertório para tomar as decisões mais para frente, sabe? Então, enfim, eu não me arrependo de ter feito direito, eu não me arrependo de ter trabalhado nos lugares que eu trabalhei. Inclusive, eu acho que foram essenciais para chegar onde eu cheguei hoje e ainda quero chegar, né? Obviamente, eu ainda não tô satisfeita, eu quero crescer ainda mais, quero fazer muitas coisas, quero trabalhar muito mais, porque faz 1 ano só, né, que eu me demiti, basicamente. Então, tem muito chão pela frente, graças a Deus. Mas, enfim, basicamente, a minha carreira profissional como advogada foi essa. Até a pandemia, quando a gente ficou em casa e eu trabalhei muito durante a pandemia nesse escritório que eu tava. Eram horas e horas, porque você não tinha mais nada para fazer, né? Você estava em casa, então, obviamente, você tinha que estar trabalhando. Então, trabalhei muito e como, óbvio, com o isolamento, a parte do trabalho ficou só o trabalho, não ficou os meus colegas de trabalho, eu comecei a questionar muito tudo que eu estava fazendo ali, porque ficou claro, durante a pandemia trabalhando em casa, que eu não gostava do trabalho, que eu estava lá muito mais pela parte social, pela parte glamurosa do que vou sentar e fazer call em inglês e vou escrever cláusula de indenização em inglês e vou pensar numa mecânica de contrato caso o cara não entregue o imóvel que ele precisa entregar, enfim. Não sei se está ficando um pouco técnico e um pouco chato demais esse vídeo, mas eu queria trazer exatamente o que estava passando na minha cabeça. E, enfim, veio a pandemia, eu surtei porque eu percebi que realmente não estava dando mais para trabalhar do jeito que eu estava trabalhando e que eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu decidi entrar em um outro escritório porque eu estava com medo do problema ser o porte do escritório. Trabalhei só em escritório muito grande, talvez se eu entrar no escritório boutique, pequenininho, com clientes
mais modernos, clientes, né, mais jovens, talvez eu consiga me encontrar. Spoiler, não me encontrei. Tentei mudar para empresa, né? Ai, a rotina de escritório eu não gosto, vou para jurídico interno. Spoiler, também não gostei. E a Bossa, que é a minha marca de beachwear e moda, nasceu em 2021. E aí eu vou fazer um outro vídeo só para falar da Bossa e como ela nasceu e o processo todo de empreender, porque eu acho que exige um vídeo extra. Mas eu vou falar brevemente aqui como foi que eu entrei nessa ideia do mundo da moda. Então temos hoje o cenário atual, em 2021. Eu, mega infeliz dentro do jurídico de uma empresa, com o tempo, porque quando eu estava em escritório eu não tinha tempo. Então, com o tempo, já a pandemia melhorando, né, já dava para sair, para encontrar pessoas e tudo mais, eu comecei a mandar mensagem porque eu queria ser modelo. E aí, essa ideia de ser modelo veio na minha cabeça porque eu já fiz algumas fotos quando eu era criança antes. Eu vou até deixar uma foto aqui de quando eu fiz uma campanha, eu nem lembro pro quê, mas tudo bem. Eu gostava muito de tirar foto minha, eu sempre gostei de posar, de fazer selfie, de gravar vídeo. Então eu falei, cara, eu não estou suportando a minha rotina, eu preciso de algo pra deixar o meu dia a dia mais leve, sabe? Eu tenho alguma flexibilidade no trabalho, porque eu estava trabalhando de casa, estava todo mundo trabalhando de casa ainda. Eu vou começar a me candidatar para vaga de modelo freela, assim. Essas marcas independentes, a Bossa mesmo, sempre está contratando modelo amadora, sempre está procurando gente que não tem experiência para fazer uma permuta, para trabalhar ganhando, enfim, bem menos do que uma modelo profissional, às vezes para fazer só uma foto de lookbook, né, que é aquela foto frente, costas e lado, que não precisa de uma grande experiência. Enfim, precisa, tá? Mas dá pra dar um jeito com pessoas menos experientes. E aí eu tive essa ideia de sair mandando mensagem para as marcas que estavam precisando de modelo, então eu mandei para... O primeiro job de modelo que eu fiz foi para um brechó. Eu vou até deixar as fotos aqui desse shooting, porque foi muito legal. Inclusive era um brechó que eu acho que não existe mais, mas eu gostava muito, brechó Minante. Depois eu acho que alguém viu essa foto minha no brechó e aí me chamou para um shooting da Surreal, que era uma marca super legal que existia também, hoje não existe mais, mas era de streetwear, assim. E aí as coisas foram indo. Fui fazendo job pra Z-Dog com a minha cachorra, fiz job de foto pro IC Bistrô com o Vitor. Enfim. Ou IC Brasserie. Agora eu não lembro. Mas enfim. E tudo isso com a intenção de não de virar modelo profissional, não de fazer uma transição de carreira, mas simplesmente para sair da minha rotina maçante que eu tinha no escritório. Eu só queria respirar e fazer outra coisa. Nunca passou pela minha cabeça, até esse momento, fazer uma transição de carreira. Eu só tava tipo, quero que meu dia fique melhor, quero que minha semana melhore, quero que eu tenha alguma coisa mais pra frente que eu me anime e não só trabalho. Quero arranjar outros trabalhos pra me animar, para ficar mais realizada profissionalmente, mesmo que isso não me dê dinheiro, pelo menos no começo, né? Enfim, fiz esses jobs de modelo. E aí, a Bossa... E, na verdade, esses jobs de modelo e a Bossa nasceram meio juntos, tá? Porque é isso, eu tava realmente muito estressada e muito infeliz sendo advogada. Então, eu comecei a atirar para todos os lados. A ideia da Bossa, na verdade, foi a ideia da minha sócia, da Roberta, quando ela foi pro México e viu lá modelos de biquíni americanizados, assim, né? Com aquela fralda no bumbum, modelos péssimos, estampas horríveis. E ela falou, cara, não que o Brasil precise, obviamente, de mais de uma marca de biquíni, mas ela falou, eu queria fazer uma marca para exportar para o mundo com as modelagens brasileiras icônicas que a gente tem aqui. E aí a Roberta falou com a Nathalie, que é uma das minhas melhores amigas da escola. A Roberta e a Nathalie se conhecem do colégio. Quer dizer, a Roberta e a Nathalie se conhecem da faculdade e eu conheço a Nathalie do colégio. E eu trabalhei com a Nathalie também nesse outro escritório. Então,
A Nathalie é uma das minhas melhores amigas, Roberta é uma das melhores amigas da Nathalie. Então a gente se juntou. A Roberta é muito boa, elas são advogadas também, tá? A Roberta é muito boa com números, planilhas, ela fez direito, mas ela foi para consultoria, assim, ela é total dos números e da parte estratégica. Nathalie é uma pessoa muito prática para tocar produção, ela é muito boa para tendência, ela é super antenada em moda. E elas pensaram que elas precisavam de alguém para tocar o marketing, para tocar as redes sociais. Foi literalmente uma vaga que elas abriram e elas pensaram em mim, foi tipo isso. E aí eu topei. Eu nunca na minha vida pensei em ter uma marca de biquíni. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar postando foto de biquíni. Eu não sou uma pessoa que gosta de expor o meu corpo, né? Parece contraditório, né? Mas sim, nunca pensei isso na minha vida. Eu já tinha pensado sim em ter uma marca de roupa, em empreender nesse meio, porque a minha mãe sempre trabalhou com moda. Eu posso até trazer a minha mãe aqui num vídeo para ela contar um pouco da carreira dela. Eu acho que vocês se interessariam, porque ela é uma pessoa que fez história na FEFELESH, trabalhou como professora, depois migrou para a empresa da família que tinha uma confecção de moda e hoje ela trabalha no mercado de luxo. Ela tem um cargo super legal, ela trabalhou já na Chanel, hoje ela trabalha na Prada, então ela foi uma pessoa que fez uma transição de carreira também, que ela pode contar, porque é super interessante e minha mãe é uma das pessoas mais dedicadas e competentes que eu conheço. Não tem uma pessoa que não trabalhe com ela, que não tenha trabalhado com ela e que fale mal dela. Tá, eu tô sendo enviesada aqui, óbvio. Um, ela é minha mãe, e dois, eu sei que é verdade isso que eu tô falando, porque ela é uma pessoa assim que pra gestão de pessoas, ela é muito boa. E ela é muito boa e ela é muito estilosa, dedicada, fora tudo isso, né, que assim, a bichinha entende de moda. Vocês sabem, quem me acompanha sabe bem que ela é um ícone, mas posso trazê-la pra cá. E, enfim, já tinha pensado em abrir marca de moda, porque minha mãe sempre esteve nesse meio e eu sempre gostei de moda, sempre usava os sapatos dela para fazer desfile em casa, fazia tipo toda semana, vamos fazer desfile. Aí eu vestia os sapatos dela, as roupas e ficava desfilando. Então assim, sempre esteve presente a moda na minha vida, desde que eu sou criança, isso tá no meu dia a dia. E é uma coisa muito importante que eu quero falar no final do vídeo, que é sobre relembrar o que você gostava de fazer quando você era criança, para você se encontrar. Eu acho que foi muito aí que eu comecei a entender o que eu estava gostando de verdade, o caminho que eu deveria seguir. Quando criança, o que eu estava fazendo, o que me fazia feliz, sabe? Criança e pré-adolescente, adolescente, mas vou falar um pouco disso mais pra frente. Então, basicamente, a Bossa nasceu assim. Fui recrutada pelas minhas sócias, porque eu tinha essa visão de rede social e de marketing que elas não têm. E começamos em 2021 a fazer isso, sempre em paralelo com o trabalho de modelo, com o meu trabalho de advogada. E bota mais uma profissão, porque eu comecei a gravar vídeo pra internet. Só que eu comecei a gravar vídeo pra internet de um jeito muito natural, só mostrando a minha vida, porque eu sentia que as pessoas tinham interesse em ver como é que era essa vida Hannah Montana de advogada, mais empreendedora, mais modelo nas horas vagas. E aí comecei a postar isso no TikTok, comecei a postar umas receitas que eu fazia com meu namorado, comecei a postar minha vida. E as pessoas começaram a se interessar, comecei a ganhar seguidores e, obviamente, que eu tinha já o interesse em crescer por causa da Bossa, mas uma coisa acabou levando a outra e eu cresci bastante e hoje eu consigo ter o meu trabalho como influenciadora separado da Bossa, né? Então, eu até sinto que é uma das minhas metas para esse ano vincular um pouco mais as duas coisas, mas hoje a minha renda principal vem do trabalho de influenciadora. A Bossa, como é uma empresa que ainda está crescendo, está no começo, a gente tenta ao máximo reinvestir absolutamente tudo que a gente ganha. Então, enfim, esse é o resumo da minha transição de carreira. E o que eu queria contar e falar um pouco também para as pessoas que estão perdidas. Porque eu acho que quando a gente fala de transição de carreira, a ideia que a gente tem é que é uma coisa muito, né, tipo, linha do tempo,
vou fazer isso porque eu quero chegar aqui. Gente, eu não sei se é uma coisa da minha cabeça ou se todo mundo pensa assim, mas eu nem sei onde eu quero chegar. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe onde elas querem chegar. Eu acho que a gente tem que olhar muito para o que eu quero fazer hoje, o que está me fazendo bem hoje, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando que eu achei que realmente me habilitando para um trabalho de modelo de um brechó que foi fotografado com um iPhone, iria ter relação com vou para o Rio de Janeiro trabalhar com a CeraVe para fazer uma gravação de uma campanha, 5 anos depois. É muito louco isso, porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas menos pensando nos 5 anos e mais, tipo, o que tá me fazendo feliz hoje. Porque eu acho que é isso, eu acho que naturalmente as coisas vão acontecendo. E por que eu tava falando da gente sempre lembrar o que fazia a gente feliz quando a gente era criança? E eu não sei se isso vai soar um pouco fútil ou um pouco tonto, mas eu sempre gostei de internet. Tem gente que não gosta de internet, tem gente que não gosta de usar. O Vitor até às vezes fala, tipo, você é assim, mas nem todo mundo é assim de gostar de internet. Eu achava que todo mundo gostava. E por que eu fiquei falando tanto pra gente lembrar o que a gente gosta de fazer quando a gente é criança? Porque eu acho que às vezes a gente acha que é óbvio. Ah, era óbvio que quando criança eu gostava de mexer na internet. Mas não é tão óbvio assim, sabe? Eu percebo que eu sempre fui uma pessoa que gostava de mexer na internet, então Orkut, eu tinha Fake, eu tinha Tumblr. O meu Tumblr, ele tinha uma tela que eu editava o HTML, então tipo, com 13 anos eu ficava programando o design do meu Tumblr, sabe? Isso não é normal. A gente tem que olhar para esses detalhes e ver aonde que a gente tinha prazer. Eu gostava de ficar até altas horas conversando com as minhas amigas virtuais, eu fazia amigas virtuais na internet. Tipo, o que é mais sinônimo de ser influencer do que ter amiga virtual com 12 anos de idade? Só para um parênteses aqui, eram meninas que estudavam na escola do lado, tá? A gente não se conhecia pessoalmente, mas era uma bolha de pré-adolescentes que estudavam nas escolas particulares de São Paulo, que a gente acabava se conhecendo virtualmente. Inclusive essas meninas, falo com elas até hoje, com algumas, e estão mais ou menos no mesmo meio que eu, assim, sabe? De estar fazendo festa, de estar fazendo vídeo para internet, ou trabalhando com moda, enfim, nessa parte digital. De pessoas que gostavam de mexer na internet. Eu adorava editar as minhas fotos, eu adorava tirar foto minha, eu adorava tirar foto das coisas. Então, se você for olhar para trás, o que eu faço hoje é exatamente o que me dava prazer de fazer quando eu tinha 12, 13 anos. E, óbvio, não sei se eu tô falando aqui de um lugar meio óbvio, tipo, agora todo mundo tem que mexer na internet, não tem uma escolha. Então, é óbvio que se você mexe na internet, que você vende suas coisas pela internet. Mas eu realmente sinto prazer nisso, sabe? Eu sinto prazer, na verdade, em postar alguma coisa e ver que uma pessoa do outro lado do Brasil viu aquilo e resolveu trocar comigo. De escrever um texto no Substack falando da minha experiência em Recife, em Ponta de Pedras, e receber uma mensagem falando nossa, eu moro aqui, que delícia ouvir esse relato. Tipo, é isso que me dá prazer, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, muito tímida, muito fechada pra tudo, assim. Eu tinha vergonha de conversar com minha professora na escola, sabe? Então eu sinto que a internet também foi um lugar que você pode postar as coisas e por mais que as pessoas vejam, parece que você está falando meio sozinha. Então, esse parecer que eu tô falando meio sozinha é meio bom pra mim, sabe? Porque aí eu já posto, já foi. Se você tá vendo agora, você tá vendo agora, eu já postei. Eu não precisei ver sua resposta na hora do ato. E eu tava conversando muito com a minha mãe também sobre isso, sobre o que a gente gostava de fazer quando a gente era criança, pra resgatar isso, pra ir atrás, mesmo que de uma forma muito abstrata, ir atrás dessas coisas. E ela falou que isso ajudou muito ela também. E eu tô com bastante vontade de trazê-la aqui pro canal pra contar um pouco da história dela. Eu acho que pode ser interessante. Mas basicamente essa é a minha história, né? Hoje eu toco a parte de marketing da Bossa, a parte de estratégia digital.
Óbvio que tem muitas outras coisas que eu acabo fazendo, porque a gente tem um time super enxuto e empreender é meio que fazer tudo. Então, estou fazendo pagamento, às vezes, a gente toca produção, a gente faz pesquisa de tendência, a gente faz tudo. Mas a parte que eu fico mais alocada é essa parte de marketing, até porque, como eu sou influencer e trabalho com isso, é muito mais fácil as pessoas conhecerem a marca comigo, né? Eu sendo a porta-voz. Então, é meio que isso. Eu não sei se esse vídeo realmente vai ajudar alguém. Eu espero que sim, porque é o que eu falei. Eu acho que a gente faz uma transição de carreira, lógico, às vezes tem que ser muito planejada mesmo. Se você decide que você quer virar médico, por exemplo, aí não tem o que fazer. Aí você tem que fazer outra faculdade, tem que estudar e bora. Uma das minhas melhores amigas tá nesse processo agora. Ela vai se formar esse ano que vem, sei lá. Mas tem coisas que podem ser feitas em paralelo. Eu acho que o segredo, né, pelo menos na minha situação, foi fazer as coisas em paralelo para em nenhum momento ficar desamparada financeiramente, porque isso era uma coisa que me preocupava, obviamente, assim. Eu nunca deixaria o meu trabalho CLT estável para empreender numa coisa que eu nem sei se eu quero de verdade, porque era esse momento quando as meninas vieram falar da bossa para mim, eu meio que topei para ser um hobby, porque eu nunca tinha pensado em ter uma marca de biquíni e eu também não sabia, né, se ia dar certo ou que eu queria me enfiar de cabeça nisso. Então, fazer as coisas em paralelo justamente para ter essa segurança psicológica, sabe? De você deitar a cabeça no travesseiro e falar, se não der certo, tudo bem. Essa paz de você poder errar sem medo, eu acho que foi uma chave, foi uma peça-chave, assim, para a gente não desistir ao longo desses anos. Porque a gente reinvestia todo o dinheiro, a gente reinveste todo o dinheiro da bolsa nela mesma, quase 100%. E a gente não precisa financeiramente disso. Então, a paz de ter uma outra fonte de renda para mim, pelo menos, foi muito importante. Foi muito importante. De conseguir conciliar as duas coisas, as três coisas, né? Quando eu tava fazendo as coisas de modelo também. E eu acho que é aquilo, assim, você vai deixar algum pratinho cair, você vai achar que você não tá dando conta de tudo, mas uma hora ou outra você vai ter que tomar a decisão de largar alguma coisa. Então, assim, é bom que você já comece a entender qual que é a sua real prioridade ali naquele momento. E, gente, eu juro que eu tentei ser a pessoa mais clara e organizada com as ideias aqui. Não sei se eu consegui realmente ser essa pessoa clara, se eu fui e voltei muito em algum assunto. Mas é isso, estou aberta para perguntas se vocês quiserem conversar mais sobre isso. Me digam se vocês querem ver a minha mãe aqui no canal, porque eu posso trazê-la para contar um pouco da história dela. E também, se vocês quiserem mandar mais perguntas sobre a bossa, o processo, dificuldades, calotes, para contar a história, manda aqui nos comentários, porque eu tô preparando um novo vídeo para falar só sobre empreendedorismo. E eu já tenho algumas perguntas que vocês mandaram, então se vocês quiserem mandar mais, estarei aberta para responder, tá bom? Beijo!